Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaqueline, este é o canal A Mãe Sou Eu e hoje vamos dar continuidade à série que nós estamos trazendo para vocês contando a história da Helena. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, eu já convido você a se inscrever e também a ativar o sininho de notificação para você ficar sempre por dentro dos vídeos que nós postamos aqui semanalmente. E você pode fazer isso agora enquanto eu rodo a vinheta. Se você está chegando aqui, é o primeiro vídeo que você está vendo. Na semana passada nós gravamos um vídeo onde eu contei certinho desde a descoberta da gravidez até o diagnóstico, de ventriculomegalia, que é o diagnóstico que a Helena tem. Então, depois de ver esse vídeo, você pode voltar lá que você vai entender um pouquinho, como foi esse início. Hoje nós vamos falar um pouquinho depois da descoberta desse diagnóstico até o momento do parto. Eu já falei em alguns outros vídeos também. A descoberta foi por volta de 22 semanas e nesse momento a dilatação do ventrículo ela estava pequena, comparado ao que é normal. Geralmente o normal são 10 milímetros e a dilatação da Helena estava em 12 milímetros, o que era considerado até então leve, porque eu já estava com 22 semanas, então a gravidez estava um pouco mais avançada e o problema não estava tão grave. Alguns meninos têm os ventrículos um pouco mais dilatados, então se o feto for do sexo masculino e tiver com o ventrículo um pouquinho maior, pode ser que não seja uma alteração que seja considerada ventriculomegalia e tem que ser acompanhado. Mas no caso dela, por ser do sexo feminino, já foi acendido um alerta. E começamos a acompanhar, Infelizmente, a cada ultrassonografia que nós fazíamos, esse ventrículo estava maior, estava mais dilatado. E ao longo da gestação, foram feitos vários exames de imagem e em alguns momentos chegaram a cogitar a possibilidade de que ela não tivesse desenvolvido o cérebro e que o crânio dela estava todo preenchido por líquido. Foi nesse momento, então, que me foi sugerido que entrasse na justiça e procurasse o direito legal de fazer um aborto, pois quando o cérebro do bebê não desenvolve, quando há um diagnóstico de anencefalia, a mulher tem esse direito assegurado por lei. Porém, como cada médico que nós íamos falava alguma coisa diferente, nós optamos por deixar ver o que queria acontecer, para não nos precipitarmos, e fazer um procedimento que a gente não teria como revertê-lo depois. E foi passando, esse período todo aí, cada exame a situação estava um pouquinho mais grave, nós fomos alertados da possibilidade dela não sobreviver durante a gravidez e a probabilidade dela viver bem pouco após o parto. Tirando toda essa parte das notícias ruins que nós ouvíamos, dos prognósticos bem complicados que nós ouvíamos, a gravidez ela foi correndo de uma forma relativamente tranquila. Eu não tinha muitos sintomas de nada, eu estava bem fisicamente. A gravidez foi então correndo de forma bem tranquila, Eu mesmo assim, o meu corpo estava relativamente bem, eu não tinha sinais de que estava com alguma complicação e estava tudo correndo normal. Minha vida estava normal, eu trabalhei, eu entrei em trabalho de parto, acho que foi na quinta-feira e eu trabalhei até a quarta. E tranquilo assim. Só que acontece que com 34 semanas, na verdade estava com 33, porque foi mais ou menos uma semana antes. Com 33 semanas, eu havia saído com algumas amigas, eu fiz uma foto e quando eu fui ver aquela foto, eu me senti assim muito inchada. Mas aí eu pensei, tá praticamente chegando pro final aí, já deve ser mais ou menos o momento que a gente começa a inchar e tudo mais. Aí no final, no início do mês de julho, nós fomos a uma festa, Eu fiquei sentada, não fiquei em pé porque eu já estava com a barriga crescendo, já estava bastante cansada. Fiquei sentadinha ali no meu canto. Quando eu cheguei em casa, o meu pé estava enorme de inchado, de forma que nunca tinha inchado na minha vida. Eu fiquei bastante preocupada com aquilo ali, mas assim, deitei, dormi. No outro dia já amanheceu bem desinchada e fiquei tranquila, Porque como eu repousei e o inchaço sumiu, eu não fiquei tão preocupada. E nesse mesmo dia, que foi acho que um domingo à noite, eu comecei a perceber uma perda de líquido. Só que por ser marinheira de primeira viagem, eu não entendia muito bem das coisas, eu não me toquei que aquilo ali poderia ser um indício de um parto prematuro. E fiquei tranquila,
Aí foram passando os dias. Quando foi na terça-feira, eu fiquei com muito medo e fui procurar a emergência. Porém, o hospital da minha cidade é mais cagado do que tudo. Não me deram muita bola, não. Falaram que eu teria que pagar R$200 para poder fazer um ultrassom se eu quisesse ver a medida do líquido. E eu já tinha uma consulta marcada com um especialista que nós fomos encaminhados, que seria na quinta-feira. Falei, então, Deus ajuda que não aconteça nada até na quinta-feira. E quinta-feira eu vou partir. E quando enfim chegou a quinta-feira, que eu já não estava aguentando mais, que aí eu já estava começando a me sentir um pouquinho mal. Estava sentindo já bastante dores, não estava conseguindo muito bem ficar de pé, caminhar. Estava meio complicada a minha vida. E aí fui fazer o bendito do ultrassom. Assim que começou o exame, já viu que o líquido estava bastante reduzido. Então, ou seja, eu estava perdendo líquido mesmo há dias. Eu acredito que mais ou menos uns 4 dias eu fiquei perdendo líquido. E eu não poderia ir embora, né? Então, eu fui para a maternidade apenas para fazer um ultrassom e eu não saí mais de lá. Já fiquei por lá mesmo. E aí o primeiro protocolo seria ficar no soro, né, fazendo a hiperidratação, para tentar dar uma segurada ali na criança, porque 34 semanas e todo o prognóstico que ela já tinha, isso poderia prejudicar muito mais ainda, né, a sobrevivência dela, ela sair assim com tanta antecedência. Mas não teve jeito, eu passei de quinta para sexta no hospital, que eu provavelmente teria ela, que era o hospital de referência que eu fui encaminhada, e quando foi na noite da quinta mesmo para sexta, minha bolsa rompeu mesmo de vez, então não tinha mais como segurar, eu precisaria fazer o parto. E devido à condição dela, perceberam que o hospital que eu estava não seria adequado para recebê-la. E eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo, na verdade. Todo mundo falando para mim que eu estava em trabalho de parto, mas eu não estava sentindo nada. Falei, então, gente, que trabalho de parto é esse? Pelo amor de Deus, não estou sentindo nada. E todo mundo, não, você precisa de ir com urgência e ligando desesperado para o médico me receber tal hora. E eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a gente vê aí todos os relatos, a gente acha que trabalho de parto é uma coisa de outro mundo, né? Eu tava nem me tocando que isso realmente tava acontecendo comigo. Eu falei, não, alguma coisa de errado não tá certa, porque não tem como o ser humano estar em trabalho de parto e tá tranquilo desse jeito. E que se eu tiver outro filho, Deus me agracie com um trabalho de parto como aquele, né? Totalmente indolor e tranquila. Não sei também se eu já estava tão cagada psicologicamente que eu não tava nem prestando atenção em dor, né? E fui eu viajar pleníssima, 200 quilômetros deitada numa ambulância que batia mais que carro de boi, e fui eu pra lá, né? Me falaram que o parto seria por volta de 3 horas da tarde, que eu deveria chegar no hospital e imediatamente ir para o centro cirúrgico para poder fazer a cesariana. Eu não podia nem tentar ter parto normal. Provavelmente quem está me assistindo, que se tiver um bebê com um diagnóstico parecido, não é aconselhável por causa da questão talvez da desproporção ali do perímetro cefálico, que a cabecinha pode estar um pouquinho maior, então não é conveniente essa passagem aí pelo canal de parto. E também essa coisa de passar pelo canal de parto pode pressionar ainda mais o cérebro, que já está bem ali, né, pressionado por causa do líquido, então não é muito recomendado o parto normal nesses casos. Então eu não pude sequer tentar, já desde o início, quando descobriu a situação dela, já foi recomendado. Eu estava com 5 para 6 meses, já começaram a me falar que a via de parto deveria ser cesariana. E isso é o que eu sei, assim, na verdade. Não sei se tem algum outro médico que recomende, que acha que não é indicativo, que não necessariamente, mas, né, olhando pela lógica, realmente não deve ser muito recomendado. Então eu já sabia que eu iria para cesariana. Porém, chegando no hospital não foi bem assim, né? Eu fiquei bastante tempo aguardando, tive que fazer bastante exames antes de ir para o centro cirúrgico, e a Helena foi nascer às 8h58 da noite. E ela já começou a surpreender aí nesse dia mesmo, porque nós estávamos bastante angustiados, assim, porque a gente já tinha, né, ouvido falar que a coisa poderia não ficar muito legal quando ela nascesse, que talvez ela só estava viva porque ela estava ligada a mim, quando chegasse aqui fora seria outra história. E já fomos preparados assim, para o pior mesmo. E para minha surpresa, a Helena nasceu chorando. Um choro bem mais fraco, talvez, do que um bebê que não tem nenhum comprometimento, mas só o fato dela ter chorado, para mim já foi assim uma vitória muito grande, porque eu realmente esperava uma situação bem pior do que aconteceu ali. Eu não pude vê-la, né? Infelizmente, ela foi já retirada, já tiraram da sala, não tive nenhum contato com ela,
Quando eu cheguei para conhecê-la na UTI provisória que ela estava, eu não sabia nem quem era, porque não cheguei a vê-la, não tive nenhum contato com ela. E tive uma experiência muito desagradável de ter que ficar várias horas esperando passar ali o efeito da anestesia, sem saber notícia nenhuma, ninguém me falava nada, não aparecia ninguém, eu fiquei praticamente sozinha numa sala e sem saber, né? Porque de tudo que eu ouvia, eu pensei, se isso realmente se concretizou, eu posso estar aqui e a minha filha pode nem estar mais aqui, eu posso nem vê-la com vida, né? Mas estava só iniciando aí uma fase que teve muitas complicações também, mas que eu vou deixar para contar no outro vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Se você está gostando de acompanhar, se você tem qualquer outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários pra gente, que a gente vai estar respondendo todo mundo. Ou então você pode procurar a gente também lá no Instagram, a página é @mãesoueu1. Lá, inclusive, eu posto diariamente, né, todas as evoluções da Helena e você pode ficar mais pertinho da gente. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.